Convidamos agora o professor doutor José Dutra de Oliveira Neto, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, USP, que abordará o tema Inovação e Gestão no Ensino Virtual. Bom dia a todos. Eu sou o professor Dutra, eu sou da FED Ribeirão Preto. A gente já trabalha com educação à distância há mais ou menos cerca de 14 anos. Então, nós temos um grupo de pesquisa, que é esse NPT, que está desenvolvendo pesquisas nessa área aí. A minha formação, só para vocês terem uma ideia, eu sou contador à distância, formado à distância. Eu sou engenheiro eletrônico, mestre em computação, doutorado em controladoria, contabilidade, e sou pós-doutorado em educação. Então, eu tenho uma formação bastante eclética, mas isso me deu uma oportunidade de verificar várias visões aí dentro da educação à distância. Então, eu vou tentar falar para vocês um pouquinho sobre ensino superior, profissional do futuro, futuro da tecnologia, a realidade de hoje, foco no aluno e princípios educacionais. Então, a gente observa aí o primeiro item, ensino superior. Eu gostaria de abordar um pouquinho a minha visão hoje, que é do ensino superior, minha visão crítica em relação, e eu vou tentar propor aqui para vocês algumas ideias aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. O ensino superior, hoje, ele não atende às necessidades dos nossos alunos. Isso a gente já sabe, a gente precisa inovar, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Caso contrário, a gente vai obter os mesmos resultados que a gente tem ano a ano. O ensino atual ele é centrado no professor, que é detentor do conhecimento, e o aluno, que é receptor.
Também o ensino atual, pessoal, é para o aluno médio. Eu vou explicar um pouquinho mais detalhe o que eu gostaria de dizer com isso. Então, a primeira coisa que surge, quem são os culpados, a primeira coisa desse processo todo, fala, pô, é o governo que ele tem que fazer a sua parte. Realmente, o governo ele tem que fazer uma parte dele, mas não é só ele, a gente tem que todo mundo colaborar. É muito mais fácil a gente culpar os outros em relação a um problema do qual a gente pode fazer parte também. A outra coisa, a gente às vezes culpa a escola. Olha, a escola não tem infraestrutura, a escola não sei o que e tal. A escola faz a sua parte também, mas não é só ela. Mas tem gente que fala, não, é o professor, ele está mal capacitado, ele está... Realmente tem vários problemas, mas a gente pode fazer alguma coisa com alguns recursos que a gente está disponível. Então, olha, já descobrimos vários culpados aí no processo, né? Mas tem mais, o pessoal achou mais alguns culpados. Eu preciso sempre achar alguém para poder colocar a culpa. É o aluno que não tem condições, ele não quer aprender, então o que eu vou fazer? Então, pessoal, na verdade, a gente tem vários problemas, mas a gente tem muitas soluções boas por aí. Os próprios palestrantes, o professor Bauer, o Valdomiro, já apresentaram algumas soluções aí que a gente pode adotar. Algumas com custo mais alto, mas outras com custo muito mais baixo, ou seja, mais demanda um pouquinho mais de tempo das pessoas, mas com resultados bastante satisfatórios. Então, acho que não está na hora de a gente buscar culpado, não. Está na hora de a gente arregaçar as mangas e tentar buscar algumas ações mais práticas aí. Então, eu acho que juntos, se a gente, todo mundo trabalhar, todo mundo que está envolvido aí, trabalhar juntos, a gente vai conseguir chegar mais perto. Em relação ao profissional do futuro, pessoal, quem são os profissionais? Eles precisam desenvolver novas habilidades. Pessoal, nós estamos num mundo globalizado, competitivo, baseado na era do conhecimento. Na verdade, os dados e informações já estão disponíveis. Às vezes eu fico meio preocupado quando um professor chega e fala para você decorar alguma coisa. Eu não preciso decorar, é só pegar o telefone e está ali. Eu preciso entender para que aquilo serve, o que isso vai impactar na minha vida profissional, particular. Então, as informações já estão disponíveis, eu não preciso mais decorar isso. O que a gente está precisando nesse mundo globalizado? Precisamos de resolução de problema. Eu preciso dar um problema e as pessoas procurarem solução e não dar um negócio pronto. A gente precisa incentivar a resolução. Precisa incentivar o pensamento crítico. Pessoal, quando eu vejo um fórum que não há discussão, eu fico muito preocupado. Quer dizer, as pessoas tendem a concordar com as outras. O mediador precisa provocar as pessoas no sentido de que elas tenham algum argumento para contestar alguma coisa que não está muito clara ou pontos de vista diferentes. Eu preciso mais comunicação, mais colaboração. A gente precisa aprender a trabalhar em conjunto. E as ferramentas tecnológicas permitem isso. Eu peguei esse resultado aí desse relatório de 2013, só para vocês terem uma ideia, quais as previsões aí para o futuro em relação à tecnologia. Em 1 ou menos anos aí, a gente observa aí esses MOOC aí, que são esses cursos aí de grande escala. O tablet, então a gente já está vivendo esse momento. Em 2 a 3 anos, pessoal, existe uma perspectiva de jogos. Já que as pessoas, os jovens, gostam de jogos, por que a gente não tenta incorporar essa ideia na educação? Esse Learning Analytics significa você analisar os dados da participação, etc., e usar isso em favor do próprio aluno. Então, se ele não está participando ou se a nota não está adequada, você atua como uma avaliação formativa, ou seja, durante o processo, não espera terminar, não. Durante o curso, você vai ajudar o aluno. Aí, de 4 a 5 anos, aí, essas impressoras 3D, realmente elas estão
vão permitir que as pessoas criem as coisas. Isso aí realmente está baixando bastante o preço aí, e significa as pessoas vão poder criar as coisas aí, e vai ser uma oportunidade bastante interessante. Como que é a realidade hoje no ensino superior? Pessoal, a realidade hoje é essa aqui. Vocês observem que o professor ele está num tablado, ele está num nível superior. E os alunos estão num nível inferior. E os alunos, se vocês observarem nessa figura, são todos iguais. Para mim não tem diferença. O professor hoje encara todo mundo com a mesma coisa. Então a gente não está respeitando a diversidade dos alunos. A gente dá aula para todo mundo como se fosse a mesma coisa. A gente não dá oportunidade para que as pessoas com algum tipo de dificuldade elas possam se desenvolver. Esse é o aluno que a gente ensina, é o aluno médio. É aquele que a gente dá o material padrão e ele absorve. Mas e o que acontece, pessoal? Aí a gente vai dar as notas, algumas pessoas são reprovadas e as outras são muito bem. E eu, na verdade, estou trabalhando com o aluno médio. O que eu faço com o aluno bom? O aluno bom ele vai sozinho, não precisa se preocupar. E o aluno ruim não é problema meu. Ele deve ter algum problema, por isso que ele está indo mal. Mas não é minha culpa. Olha aqui, na média todo mundo está passando. O problema não é meu, deve ser dele. Então, eu não tenho que preocupar com isso. Bom, mas e aí o que acontece se, por exemplo, eu faço uma curva e não é o gaussiano, eu passo todo mundo? Alguém vai reclamar. Como é que você está passando todo mundo? Você é um cara que está facilitando, hein? O que está acontecendo? Você está dando nota? Não, eu estou dando oportunidade para que todos possam aprender. E aí o que acontece se eu começar a provar todo mundo? Aí, se eu começar a provar, eu fora da curva normal. Então, aí surge a ideia. Então, se por acaso está muito fora normal lá da escola, você reprova um pouquinho mais, fica tudo certo, pessoal. E aí, nós temos a intenção de tirar a culpa nossa. Então, quer dizer, eventualmente a gente está passando alguma informação e eu não estou preocupado com essa diversidade e, às vezes, muitos não estão entendendo. O que eu faço? A culpa não é minha, pessoal. Eu fiz o melhor, preparei, etc. E se eles realmente não estão, eles estão naqueles 10% lá que já está normal. Então, a gente passa a tratar o aluno como um commodity, tem um produto padrão que serve para alguns e os demais eles ficam fora do processo. E, às vezes, a gente perde o controle, etc., e o professor fica bem tranquilo. Olha, se realmente algum saiu do meu controle, não é problema meu, então vamos... Em algum lugar ele vai parar, aí realmente deixa... Aí começa a gente ver essa geração Y, né, pessoal? Aí começa a ter essa geração. Então, a gente precisava entender um pouquinho mais quem são esses alunos nossos. Eu vou tentar passar um vídeo rapidinho aqui para vocês.
Yeah, it's good. Probably. Então, pessoal, para que a gente possa dar uma aula para alguém respeitando essa diversidade, a gente precisa conhecer as pessoas. E os alunos são esses que a gente mostrou nesse slide, são as pessoas que usam a tecnologia e as pessoas que se motivam através daquilo que essa tecnologia oferece. Eu não quero dizer necessariamente que você precisa usar o Facebook dentro da sua sala de aula, mas você precisa entender o que motiva os alunos a acessarem o Facebook e implementar na sua sala de aula ou no seu curso online. Então, a gente precisa compreender um pouquinho mais o nosso público para oferecer o material mais adequado. E, em termos de avaliação, pessoal, a avaliação a gente está num campo bastante complicado, a gente não sabe avaliar. O nosso teste de avaliação é basicamente de memorização, então a gente precisa de novas formas de avaliação. Então, o aluno está perguntando, quer dizer, eu estudei, esse teste não está me entendendo. Então, na verdade, a gente precisa de novas formas de avaliar, novas formas de entregar o material e novas formas do aluno se expressar como ele entende. Então, a proposta aqui seria um foco no aluno. Eu quero só levantar um pouquinho essa temática do conhecimento, porque a minha impressão é que o conhecimento colocado aí parece um commodity. Eu chego lá e coloco online esse commodity e as pessoas colocam dentro da cabeça e já virou um conhecimento. Então, eu queria deixar bem claro que a resposta da informação tornando esse conhecimento é quando ocorre a interpretação e não no instante anterior. Então, o fato de você ter material lá não significa que isso se converteu em conhecimento. Então, não é a nossa mensagem que afeta o aluno, mas o que ele faz com essa mensagem. O que ele faz é diferente para cada um. Então, conhecimentos é aquilo que sabemos, o que está dentro de cada cabeça de cada aluno. Agora, existem diversos estudos, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato, dutra@usp.br, onde eu posso passar para vocês, existem diversos estudos que mostram que a tecnologia, por si só, ela não afeta o aprendizado. Na verdade, existem resultados positivos que mostram que as formas de uso da tecnologia, sim. Então, a tecnologia é um meio para que você possa atingir o seu objetivo. Então, nós precisamos adotar uma filosofia para essa nova geração. E a ideia não é pegar só uma abordagem aí de teoria de ensino-aprendizagem, é pegar o que é bom de cada uma delas. Então, eu não vou ficar restrito em só construtivismo, etc. Eu vou pegar o que é bom de cada um. Por que a gente não pode ter do comportamentalismo o reforço positivo e a repetição? Isso é muito bom, isso motiva as pessoas. Por que a gente não pode pegar do cognitivismo, usar múltiplos sentidos, evitar sobrecarga, muita coisa, conectar a informação nova com a velha para que isso a pessoa consiga assimilar e se motivar? O aprendizado social, integração com o grupo, colaboração, feedback personalizado. Então, a gente pode, unindo as várias teorias existentes, ter uma abordagem múltipla aí. Então, eu vou falar agora, rapidamente, de uma proposta que eu venho defendendo há um tempo, em relação aos princípios que a gente deveria adotar na hora de desenvolver um curso, seja online ou seja presencial. Claro que o online, com o auxílio dessas tecnologias, fica bem mais facilitado. Então, a ideia aqui, pessoal, é que a gente tenha princípios, porque fica mais fácil. O princípio parece alguma coisa mais concreta na hora de você desenvolver. Então, eu coloquei vários princípios, não significa que a gente vai conseguir atender todos ao mesmo tempo, mas seria um norte, um guia, para que você possa atingir aquele curso
que vai poder atender às necessidades dos alunos aí. Então, o primeiro deles, atender às diferenças individuais. Esse é o primeiro princípio que eu estou colocando. Isso é derivado de um projeto, de um trabalho do meu orientador aí de pós-doutoramento lá da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Então, olha ali, ó, eu já estou no mesmo nível, o professor no mesmo nível, nós estamos trabalhando juntos. Eu sou um mediador do seu processo de aprendizagem. Eu começo a respeitar, as pessoas são diferentes, já não são mais iguais. Então, eu vou tentar ajudar todos, e não apenas um. Sobrecarga de informação. Então, não adianta ficar colocando um monte de material lá. Por exemplo, muito comum no ensino online, você coloca um monte de material e pergunta sobre um só. O aluno vai ler só aquele que é obrigado. Então, para que colocar uma sobrecarga muito grande? Coloca um material com alguns links bem específicos de alguns pontos que precisam ser aprofundados, etc. Aprendizagem contextual. Então, a gente precisa colocar nos nossos cursos alguma coisa dentro do contexto, da realidade nossa, para que as pessoas comecem a associar o que ela está vendo, vivenciando aí na realidade. Então, só mostrando ali o peixe, quer dizer, não corre, não voa, nunca viu essa situação, então não adianta eu insistir nessa. Aprendizado social. Afirma que aprendemos melhor interagindo com os outros em um ambiente social. Nós estamos perdendo grande oportunidade, pessoal, principalmente no ensino online, de usar a grande capacidade do aluno de ensinar também aos colegas. A gente precisa aproveitar um pouquinho mais. No foco dos fóruns que eu tenho visto, o professor fica coordenando, mas existe pouca interação entre aluno e aluno. A gente precisa estimular. Ah, mas eles não interagem. Interagem, sim. Vocês precisam estimular esse processo. Então, isso funciona. Aprendizado ativo. Então, a gente precisa, na verdade, tentar que o próprio aluno comece ele sozinho, andar sozinho. Eu não vou falar o que ele tem que fazer. Então, tem várias iniciativas aí, no sentido, por exemplo, se você for ensinar, por exemplo, um exercício de matemática, existe a primeira abordagem, resolução de problemas, onde você simplesmente coloca o problema e deixa o aluno. Outra, que você entrega o negócio pronto. Agora, a gente pode ter alguma coisa intermediária. Eu entrego parcial, uma solução parcial, e deixo o aluno fazer alguma coisa. Depois, eu vou tirando o suporte até que o aluno possa assumir isso. Então, a gente precisa usar algumas ideias novas no sentido de capacitar que o aluno vá adquirindo essa competência de desenvolver aquele tema. Design universal, pessoal, essa é uma ideia bacana, eu tenho trabalhado nisso, desenvolvi agora, orientei um mestrado nisso, que é o design universal, e a ideia é o seguinte, ele vem da arquitetura. Ao invés de eu desenvolver dentro de um ambiente um banheiro normal e um banheiro para pessoas com necessidades, eu faço um só. Então, trazendo para cá, para o ensino, por que eu preciso fazer alguns cursos específicos para alguém que não enxerga ou seja surdo? Eu faço um só. Então, todos os meus materiais, hoje que eu estou desenvolvendo, então, hoje todos têm legenda. Independente quem está lá, eu quero fazer um único material para todo mundo. Todo o material meu PDF, ele tem a versão do áudio. Por quê? Eu não estou perguntando se tem alguma. Às vezes as pessoas não têm nenhuma deficiência, mas preferem baixar ali e ouvir no iPhone ou no smartphone, etc. Então, a mesma versão. Aí você fala, bom, mas isso vai ficar complicado, etc. Como é que eu vou fazer isso? Não, pessoal, hoje tem ferramentas aí interessantes, por exemplo, uma que converte texto para áudio, chama Text Aloud, e é uma ferramenta que tem uma versão gratuita, onde você põe o texto lá em PDF, ele converte para coisa. Eu fiz algumas experiências, isso lá nos Estados Unidos,
e eu peguei, na verdade, comprei uma voz masculina, depois comprei uma voz masculina, feminina e coloquei lá. E aí depois a gente tinha que avaliar o resultado, e o pessoal veio, não, achei muito interessante e tal. É o fato que eu não poderia parar o que eu estava fazendo para ouvir o que você estava propondo. Claro que não preciso falar para vocês, a voz feminina ganhou de longe. Tá? Então, na verdade, a ideia aqui é que todos tenham a chance de aprender. O aprendizado reflexivo. Então, nós precisamos, na verdade, instigar esse processo de reflexão. O fórum, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante, ela precisa ser melhor aproveitada. Ela precisa induzir esse pensamento crítico, a reflexão. Eu estou trabalhando agora com uma aluna de doutorado, num modelo que se chama Fórum Socrático, que tenta definir os níveis que a gente quer atingir, os tipos de pergunta que a gente deveria fazer. Claro, dá muito mais trabalho, tal, mas a gente observa que, ao final, um resultado muito mais gratificante, no sentido de você ver a pessoa ter um pensamento crítico, mais reflexivo. Então, a gente precisa preparar esse profissional para esse novo mundo aí. Motivação, pessoal. A gente precisa motivar as pessoas, precisam fazer com que as pessoas sintam prazer ali no sentido. Então, a gente precisa introduzir novos meios ou novas tecnologias que tragam o aluno para dentro da sala de aula. Princípio de multimídia. Acho que esse não preciso nem falar muito, nesse sentido que nós precisamos usar as ferramentas. Eu vou só citar um exemplo de um projeto que eu fiz, onde a gente usa essa teoria de carga cognitiva, onde ela mostra que, na verdade, segundo essa teoria, a gente tem dois canais. Tem um canal de visão e o canal auditivo. Então, o que acontece, por exemplo, se você está mostrando um vídeo ou uma figura e você coloca texto? Você está usando o mesmo canal. Eu estou vendo a figura e estou lendo. Então, segundo essa teoria, há uma sobrecarga cognitiva, porque ele tem que usar o mesmo canal. E aí, o que a gente fez? Eu fiz uma pesquisa, aí nós montamos 2 laboratórios. Uma turma, era sobre banco de dados, que é a minha área. Então, ela tinha a figura e tinha o texto embaixo. A segundo grupo, ela tinha a figura e só tinha áudio. Só áudio, não tinha mais nada. E aí eu avaliei alguns aspectos que eu vou relatar aqui para vocês, que é o seguinte. A turma de áudio não teve acesso a texto nenhum. Ela teve um desempenho 30% superior à turma do texto. Eu não estou querendo aqui advogar para você trocar o áudio para o texto, mas eu quero advogar no sentido de você dar oportunidade para que os alunos escolham a melhor forma que eles absorvam aquele conteúdo. Mas foi um resultado muito bacana, muito interessante. E outras formas que a gente tem usado aí, por exemplo, eu tenho usado um fórum que chama VoiceThread. Pessoal, tudo isso depois vocês podem mandar um e-mail, eu posso ajudar. Mas qual é a grande característica, respeitando a diversidade das pessoas? A característica dessa ferramenta é dar oportunidade para que as pessoas possam se expressar de formas diferentes. Por exemplo, esse VoiceThread eu posto um assunto, ou um vídeo, alguma coisa, e as pessoas vão comentar como que elas possam se expressar. Primeiro, escrever. Isso é um jeito tradicional. Ótimo, eu dou oportunidade. Segundo, ela quer falar, ela grava. Tudo na web. Ela quer ligar o webcam, ela liga o webcam e fala. Então, eu estou dando oportunidade, respeitando que cada um se expresse na forma que é mais conveniente. Então, eu acho que isso é respeitar essa diversidade das pessoas. Eu vou tentar mostrar para vocês agora, em alguns minutos aí, tentar mostrar para vocês algumas coisas aí na prática aí, porque assim a gente pode visualizar o que eu estou falando aí.
Eu vou mostrar, esse aqui é um curso, na verdade, que está ocorrendo agora, é um curso que eu estou dando sobre design educacional. Eu queria só mostrar essa ideia que eu estou falando para vocês aqui. Se vocês observarem ali, deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que não está. Se vocês observarem aqui, a gente tem o mesmo material em diversos formatos. O que eu estou querendo com isso é proporcionar a entrega do material num formato que a pessoa acha, ela vai escolher, não sou eu que escolho o formato que ela deveria ler. Então, vocês observam o primeiro, que é um módulo em PDF, que é o modo tradicional que a gente está acostumado. Mas tem esse outro modo aqui, que é um outro modo interessante também. São vários softwares que permitem isso, mas é um formato mais de revista, onde os alunos podem vir aqui e ele dá um zoom. Uma das características desse software, que é interessante, é o fato de você colocar anotações que ficam gravadas na sua própria máquina, ou você olha, essa página é importante, etc., e fica gravada na sua própria máquina. Esse é um software pago, mas tem outros softwares aí que fazem a mesma coisa, bem parecido. Então, eu estou mostrando assim, olha, você escolhe a forma que você quer absorver. Pessoal, eu trabalho bastante em relação a 3 tipos de atividades que eu acho que é importante que qualquer curso deve ter, não sendo presencial ou à distância. Eu preciso ter atividades que eu chamo de absorção, para a pessoa absorver conceitos importantes. O segundo, precisa ter atividades práticas, ou seja, eu preciso fazer de alguma forma que consolide aqueles conceitos. Atividades práticas são aquelas que você faz num ambiente controlado, para poder pegar aqueles conceitos e usar, para ver se o aluno conseguiu memorizar. É um processo mais de memorização, porque é importante para a prática. E a principal, que eu acho que pouca gente usa, é essa atividade que eu chamo de conexão. Conexão com a realidade. Então, eu preciso saber o que eu vou fazer com esse conteúdo. Isso vai me ajudar no meu serviço, vai me ajudar na minha aula, eu preciso experimentar. Então, por exemplo, nesse curso aqui, no qual a gente é um curso de capacitação de professores em administração, um curso de especialização que a gente está dando aqui na USP. Qual que é a conexão? Eles vão ser professores. Então, toda atividade de conexão é uma aula. Eles têm que fazer uma aula. Então, acho que é importante a gente entender que esses 3 tipos de atividade servem não só para cursos online, mas para cursos presenciais. Tecnologia educacional e design educacional. Então, esse aqui, na verdade, é o próprio material convertido em coisa. Claro que não é minha voz. Eu peguei a voz da Raquel, que é a voz que está disponível nesse texto lauda para português. Então, português só tem 2 vozes, por enquanto, e essa Raquel é a que estava disponível aí. E, às vezes, o que ocorre, pessoal, é você colocar esses áudios e as pessoas acabam tendo que olhar todo o material para poder ver aquele ponto. No caso aqui, por exemplo, eu coloquei essa mesma opção de áudio, mas por capítulo. Assim, ele pega e olha e vê exatamente aquilo que ele gostaria. Tecnologia educacional e design educacional.
Esse aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho. Esse aí é o que chama o fórum, que chama VoiceThread, que ele permite vocês colaborarem. Você observa no meio central, tem as fotos, onde está falando aqui sobre o Brasil, e aí cada figurinha daquela é uma pessoa participando, seja na forma de texto ou seja na forma de áudio. Hello everyone, my name is Ronaldo and I'm an English teacher in Brazil. You're about to watch a slideshow introducing Brazil, which was prepared by my teenage students in February of 2008. Observe que esse outro aí, ele preferiu não colocar, se expressar na forma de áudio, ele preferiu escrever. Um resultado interessante desse processo é que eu fiz uma pesquisa aí com uma aluna, tentando ver qual seria a preferência das pessoas em relação a isso. Aí eu fui num curso de filosofia e a preferência, 99% foi escrita. Aí eu falei, bom, isso deve ser característica da área. Aí eu fui na área de computação, falei, agora vai todo mundo usar o webcam. E só metade usaram o webcam. Eu, para minha surpresa, só metade. Eu achei que eles fossem um pouquinho mais gostar mais de tecnologia. Eles preferiram escrever, talvez porque eles já estivessem acostumados, etc. Mas um percentual muito grande usou essas outras formas de expressar. Então, eu estou dando a liberdade para que as pessoas, primeiro, no oferecimento, você escolhe como que você quer ouvir ou ler. Segundo, a forma de você expressar. E agora eu queria mostrar só um exemplo de um curso que eu dou de Excel. Então, todos os cursos que eu dou de Excel, todo o material... Bem-vindos, mais uma aula de Excel. Na aula de hoje... Eu dou aula de Excel avançado, então todos os exercícios que foram sendo desenvolvidos em sala de aulas, ele está resolvido online. Ele tem um tutorial. E todos os tutoriais têm legenda e áudio. Então, é importante isso, pessoal, que a gente dá a oportunidade. Olha, eu não entendi ali na hora. Não tem importância. Você vai lá no site, tem como desenvolver aquele exercício lá. Então, você está dando a oportunidade para aquele que não conseguiu absorver lá na hora, ter essa possibilidade de uma segunda chance aí. Nós vamos aprender sobre tabela dinâmica, vamos aprender a montar a tabela dinâmica. Bom, para a gente começar, Então, para que a gente só possa dar uma resumida em algumas coisas aí, exemplos da tecnologia, vocês observaram, por exemplo, áudio, vídeo, textos, essa ideia de você entregar em formatos múltiplos. A segunda ideia que eu falei para vocês era no sentido de a pessoa se expressar também em mais de um formato, usando essas ferramentas. Aquele VoiceThread também ele é gratuito por alguns minutos por pessoa lá. Então, também é possível de ser usado de forma gratuita. Esses tutoriais, eu uso esse software, Camtasia, que é muito interessante também. Tem algum, eu acabei não trazendo aqui, mas tem esse programa Docere aqui também para tablet. Ele é muito bom para você interagir com as pessoas durante a apresentação. Eu posso, no meio da apresentação, pegar, clicar e mandar um e-mail com a tela, etc. Eu posso riscar, etc. Então, torna a aula muito mais dinâmica aí.
Tem outros recursos também interessantes, não vai ser possível a gente passar todos, mas eu vou só explicar. Então, o Fórum Falado, essa oportunidade de você poder expressar. O Wiki permite a grande colaboração entre os alunos, eu acho que é interessante. Eu tenho usado bastante a videoconferência com os alunos. Na verdade, por exemplo, tem uma disciplina no qual os alunos apresentam online. Então, eu não sei onde eles estão, eles vão lá, apresentam o PowerPoint, e para os alunos que estão em outro lugar. Então, estimulando as pessoas a usarem as diferentes tecnologias, independente local, espaço e tempo que eles estão. Então, eu tenho usado bastante essa parte de videoconferência. Eu uso um software que se chama GoToMeeting. Eu tenho, às vezes, também usado esse Ustream, que, na verdade, começa a usar essas tecnologias móveis. É um sisteminha onde eu permite, agora, se eu estiver gravando vocês aqui com o próprio meu iPhone, eu posso estar transmitindo e gravando ao mesmo tempo em algum local para que eu possa assistir depois. Tudo gratuito, então ele tem a versão aí para os principais smartphones aí existem. Então, o que eu queria dizer, pessoal, para a gente tentar fechar aqui, é aquela ideia de você respeitar a diversidade e usar a tecnologia para que a gente possa dar oportunidade daquela ideia de design universal para que todos os alunos possam aprender. Novamente, a tecnologia, pessoal, é um meio para que a gente possa atingir esse fim. Na verdade, eu uso um modelo de design instrucional onde ele diz o seguinte: eu primeiro preciso definir qual é o modelo pedagógico que eu tenho. Segundo, eu preciso definir quais estratégias educacionais que eu vou usar. E, por último lugar, quais as tecnologias. Por que isso é importante, pessoal? Normalmente, às vezes, a pessoa começa pela tecnologia, né? Por que isso é importante? Porque a tecnologia ela tem validade. Tendo validade, eu vou ter que substituir. Se eu não sei por que ela está ali, como que eu vou substituir? Então, você precisa entender o que você quer, tipo estratégia. Você quer colaboração, você quer reflexão? Cada uma delas vai ter uma tecnologia adequada. Então, antes de usar a tecnologia, justifique por que você está usando, onde você quer. Por exemplo, você pega fórum. Fórum é uma coisa muito democrática, onde permite todos que possam compartilhar ideias. Ao contrário do Wiki, ele não é tão democrático. Por quê? Nas experiências que eu tenho feito, prevalece a ideia de um só. E eles vão apagando a ideia dos outros e deixa de um. Mas, por outro lado, o Wiki é muito interessante para a gestão de conflitos, para você treinar o que vai ocorrer aí no mercado. É muito interessante porque você gera um material único que é resultado da interação das pessoas. Então, cada ferramenta ela tem uma utilidade, não só a ferramenta, mas a forma de usá-la, ela representa uma estratégia educacional. Então, antes de decidir pela tecnologia, verifiquem, justifiquem por que você está usando aquela tecnologia. Então, eu agradeço aí a presença de todos e a paciência de escutar. Obrigado.